Amém, meus irmãos? Vamos começar então? Vamos começar orando. Convido que você esteja aí curvando a sua cabeça, onde quer que você esteja, e apresentando a sua vida diante do Senhor neste momento, clamando a Ele graça e misericórdia nesta noite sobre cada um de nós. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nós queremos neste momento te louvar e te exaltar pela tua graça, pela tua misericórdia que é derramada em nossos corações. Te louvamos pelas tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor que nos alcançou. Te louvamos por esta oportunidade que temos, ó Pai, de estar compartilhando da tua graça e misericórdia, do teu amor. Te louvamos, ó Deus, por cada um que está assistindo, ou por aqueles que assistiram em tempo oportuno, que o Senhor conhece a intenção de cada um. O Senhor conhece até onde esta mensagem necessita chegar para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti pelas nossas vidas neste momento, clamar a Ti, ó Pai, pela Tua graça derramada em nós, clamar a Ti, ó Deus, que nós possamos estar atentos para ouvir a Tua voz, clamar a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, seja soberano em nossas vidas, clamar a Ti, ó Deus, pela salvação dos nossos familiares, pelo perdão dos nossos pecados, pela cura da nossa nação. Cura o Brasil, Pai, em nome de Jesus. Cura a nossa nação, ó Deus, dessa enfermidade da Covid. Cura a nossa nação, ó Deus, da violência. Cura a nossa nação, ó Deus, da corrupção. Cura, ó Deus, a nossa nação. Dá-nos, ó Pai, uma nação que cultua, que glorifica, que exalta, que busca ao Senhor em todo instante. Pai, nós queremos te pedir neste momento pela ferramenta, pela internet, por aqueles que estarão ouvindo, que em nome de Jesus não haja nenhum ruído na comunicação, que não haja nenhum problema, mas que a tua mensagem possa chegar de forma clara aos ouvidos daquele que o Senhor escolheu para esta noite. Fala, ó Deus, ministra aos nossos corações. Estamos diante da tua palavra, ansiosos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então? Convido você a abrir então a sua Bíblia no livro de Jonas, do profeta Jonas. Vamos finalizá-lo hoje, né? Lendo então o capítulo de número 4, o último capítulo do livro do profeta Jonas. Vamos ver ali o que aconteceu com esse cidadão depois dele ter negado a sua missão, dele ter fugido, dele ter sido engolido por um grande peixe, dele ter tido uma nova chance no Senhor, né? E aí nós chegamos aqui no final do seu livro, no capítulo 4, e nós vamos ver então o que aconteceu com esse cidadão, que Deus deu uma segunda chance para ele. Jonas capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em qual há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
aí encerra o livro de Jonas. Vamos fazer uma breve revisão, recapitular aquilo que nós vimos, aquilo que nós já aprendemos com esse livro de Jonas. Nós vimos que Jonas, ele, no primeiro momento, no capítulo 1, quando ele recebe uma ordem de Deus, ele deliberadamente escolhe fazer a sua vontade. Deliberadamente ele escolhe fugir para Tarsis. Ele tomou a decisão de fazer aquilo que lhe parecia ser melhor do que a vontade de Deus. E aí então nós sabemos, né, que essa vontade que ele teve, esse desejo que ele teve, essa escolha que ele teve, quase o levou à destruição, e não só ele, mas também aqueles que com ele estavam no navio. Quase que afundou o navio. E aí nós aprendemos que precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que nós colocamos no nosso barco, com as pessoas que nós permitimos que entrem na nossa vida, no barco da nossa existência. Porque se nós não tomarmos cuidado com as pessoas que entram na nossa vida, elas podem entrar e causar uma destruição enorme, né? Porque aquele barco ele não afundou, mas a mercadoria que aquele barco estava levando, ela foi jogada, ela foi lançada no mar, sobre uma tentativa desesperada dos marinheiros, né, de tomar ali o controle daquela situação, sem que houvesse maiores prejuízos. E aí nós aprendemos também que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Por quê? Porque quando estava no barco, enquanto os marinheiros estavam orando, enquanto os marinheiros estavam clamando aos seus deuses lá, para que houvesse calmaria, para que houvesse uma salvação daquela situação, Jonas estava dormindo. Jonas teve a oportunidade de reconhecer o seu erro, teve a oportunidade de pedir perdão, teve a oportunidade de se arrepender, mas ele preferiu dormir do que buscar ao Senhor. Então nós precisamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Jonas deixou de buscar no seu porto seguro, deixou de buscar na onde havia segurança, para buscar no seio da morte, quando ele estava lá dentro da barriga do peixe. Foi ali que ele resolveu então buscar ao Senhor, buscar a Deus em oração. Já ali na última instância, nos últimos momentos da sua vida, tendo certeza de que dali ele não ia passar. Porque quando olhamos para a oração de Jonas no capítulo 2, dá essa sensação de que ele tinha certeza que ele ia morrer, né? Qualquer um de nós teríamos essa certeza. Estando dentro de uma barriga de peixe, quem é que vai sair vivo dessa? Não é verdade? E nós aprendemos também que toda oração transforma a nossa vida. Toda oração que fazemos transforma a nossa vida. Quando? Quando nós reconhecemos nossos erros, quando nós oramos com intensidade e quando a nossa oração vem acompanhada de obras, vem acompanhada de obediência. Jonas orou, né? E aí, depois da oração, ele então cumpriu a vontade de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus e foi para Nínive pregar o evangelho. E aí nós aprendemos no capítulo 3 que Deus sempre, sempre, sempre nos dá uma nova oportunidade. Sempre nos dá uma nova chance. Deus é um Deus de novas chances. É por isso que a sua palavra nos ensina que as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. É por isso que a sua palavra nos ensina que a todo instante ele faz nova toda a criatura. Ele faz novas coisas em nossas vidas todos os dias. Ele é um Deus que nos dá uma nova oportunidade, um renovo na nossa caminhada. E nós precisamos aprender a aproveitar essa segunda chance. Jonas aproveitou a chance que ele ganhou, indo e pregando em Nínive. Quando a palavra veio segunda vez para ele, lá no capítulo 3, ele então decide obedecer e pregar em Nínive. Só que ele não soube aproveitar a chance que teve. Hoje eu quero refletir com cada um de nós a respeito de um rebelde sem causa. Jonas, ele era um rebelde sem causa. E de repente você se identifique, com Jonas nesta noite. De ser um rebelde sem causa. Jonas, ele tinha tudo a seu favor. Ele já obedeceu a palavra do Senhor. Só que ele obedeceu com má vontade. Quando nós olhamos para o capítulo 3, ele prega a palavra de Deus. E é impressionante porque
Aquilo que ele percorreria em 3 dias, ele pregou em 1 dia e os outros 2 dias ele não precisou pregar. Porque o próprio povo já começou a falar e divulgar, né, o juízo de Deus. E o povo inteiro. Meus irmãos, Jonas foi o único profeta que teve 100% de aproveitamento, de resultado positivo na sua pregação. Ele pregou 1 dia, uma cidade inteira de 120 mil habitantes se converte. 1 dia de pregação, 120 mil habitantes se converte. 100% dos habitantes se converteram. Mas ele não ficou satisfeito. Ele era rebelde. Ele tinha um coração rebelde. Portanto, ele era um homem irado com Deus. Como assim, pastor? Um homem irado com Deus? Um homem irado com Deus. Olha os versos 1 e 2 do capítulo 4 de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso o quê? Lá no finalzinho do capítulo 3. Olha o que diz no verso 10. Viu Deus que o que fizeram, que eles se converteram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus teve misericórdia do povo. Deus teve misericórdia, teve compaixão do povo, e por causa disso ele não exerceu juízo sobre eles. Por causa do seu amor pelo homem, por causa da sua paciência pelo homem, por causa das suas misericórdias que não têm fim. Ele teve misericórdia do povo de Nínive, ele não exerceu juízo sobre o povo de Nínive, e isso deixou Jonas extremamente desgostoso ao ponto de ficar irado. E aí no verso 2 ele ora. E ele faz uma oração para reclamar de Deus. Ele faz uma oração para reclamar de Deus. E ele diz lá no verso 2, orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal, reclamando porque Deus não destruiu a cidade, reclamando porque Deus não fez aquilo que ele queria, esperava e ansiava que Deus fizesse, que era destruir a cidade de Nínive. Jonas odiava aquele povo profundamente, porque ele era um povo mau. Ele era um povo violento. E Jonas odiava aquele povo. Eles eram inimigos de Israel. Então Jonas queria que a cidade fosse destruída. Por isso, ele irou-se contra Deus. Por isso, ele reclamou com Deus. Ele reclamou com Deus. Quantas vezes nós não ficamos irados com Deus? Porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Quantas vezes nós vemos a situação se complicando, ainda mais no momento que estamos de pandemia, né, de dificuldade, de desemprego, de falta de renda, e a gente se ira com Deus, fica chateado com Deus, reclama com Deus. Já orei e não consegui um emprego, já orei e meu marido não se converteu, já orei e a situação da minha família não se resolve, e a gente fica irado com Deus e reclama, reclama e reclama. Reclama até, de repente, do outro. Porque o outro está sendo abençoado e você não. Você olha para as bênçãos do outro e reclama que você não tem. E aí a gente se torna como Israel, murmuradores. Nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Jonas, ele reclamou pelo fato do Senhor ser clemente e misericordioso. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, um texto bastante conhecido, vai ensinar que Deus vai dizer assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor é por causa delas que nós não somos consumidos. É por causa delas que não somos consumidos. É por causa das misericórdias do Senhor que Ele nos amou ao ponto de entregar Jesus em nosso lugar. É por causa das misericórdias do Senhor que nós acordamos hoje de manhã, porque elas se renovaram na nossa vida. É por causa das misericórdias do Senhor que Ele está disposto a me perdoar, a te perdoar dos pecados que nós cometemos no dia a dia. Todos os dias nós temos uma nova chance para fazer a coisa certa. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade. É por isso que o dia de hoje se chama presente. Todos os dias nós temos um presente
grandioso, maravilhoso, para nós vivermos a vontade de Deus, para nós centralizarmos Deus em nossa vida, para que nós possamos exercer misericórdia. Jonas reclamou de que Deus era misericordioso, mas ele se esqueceu, e eu acho isso fantástico, ele se esqueceu da misericórdia de Deus na sua vida. Jonas estava na barriga do peixe. Jonas estava frente a frente com a morte. Jonas tinha certeza que ali era o seu túmulo. Jonas tinha certeza. Porque afinal de contas, meus irmãos, vamos pensar de forma bem lógica. Se aquele peixe soltasse Jonas no fundo do mar, o que ia acontecer? Jonas ia morrer. Ele foi lançado no mar. Se aquele peixe não aparecesse, o que ia acontecer? Ele ia morrer afogado. Se aquele peixe que engoliu Jonas não jogasse ele para canto nenhum e ele ficasse dentro da barriga dele, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Toda possibilidade que Jonas pudesse pensar levaria ao mesmo fim, morte. Mas aí Deus, que é rico em misericórdia, Deus, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Deus, que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, vai até a vida de Jonas, tira ele do abismo, tira ele das garras da morte, tira ele das portas da morte e o transporta para uma nova chance. Deus quer fazer isso conosco todos os dias. Talvez você conheça algum testemunho de alguma pessoa que nesse momento de pandemia que estamos vivendo, Deus tenha resgatado, tenha tirado das garras da morte e levado para a vida. Tem levantado do túmulo praticamente e dado uma nova oportunidade. Tem levantado do leito e dado uma nova oportunidade. Deus quer te dar uma nova oportunidade, meu irmão. Deus quer renovar os seus sonhos. Deus quer renovar as suas finanças. Deus quer renovar o seu casamento. Deus quer renovar os seus relacionamentos. Deus quer renovar a sua vida. Essa vida que temos aqui é passageira. Essa vida que temos aqui terrena, ela vai chegar ao fim para todos nós. Seja com 10, com 50, com 100 anos, ela vai chegar ao fim. Ela é muito pequena diante da perspectiva de eternidade que nós temos pela frente. Mas as escolhas que fazemos nesta vida pequena definem onde nós vamos passar a eternidade. Define se nós passaremos a eternidade ao lado de Cristo, cultuando e glorificando a Deus. Ou se nós vamos passar a nossa eternidade num lago de enxofre e de fogo que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Não foi preparado para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para ninguém. Não foi preparado para o homem. Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Ele quer nos dar uma nova chance. Por quê? Porque ele é rico em clemência e em misericórdia. Jonas reclama ainda que ele é tardio em irar e ele é benigno. E quando nós olhamos o texto sagrado, quando nós olhamos em Naum, capítulo 1, verso de número 3, o profeta Naum vai dizer assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor realmente, Naum está falando, realmente, o Senhor é tardio em irar-se. Ele demora para irar-se, mas ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Paira sobre as nossas vidas uma nuvem de culpa. Paira sobre a sua cabeça uma nuvem de culpa. Mas quando nós aceitamos a Jesus, ele pega essa cédula de culpa e ele vai fazer assim, ó, vou te exemplificar como é que Jesus faz com essa cédula de culpa que temos na nossa vida. Ele pega aquela cédula, Jesus pega aquela cédula de culpa, carimbado, culpado que tem sobre a sua vida, e ele faz assim: não me importa mais, eu paguei o preço. Jesus lança fora a nossa culpa e paga o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. O castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. É nele que encontramos paz, é nele que encontramos salvação, é nele que encontramos libertação do pecado e da culpa.
Por mais que você talvez esteja vivendo num momento de culpa por alguma coisa que tenha acontecido na sua vida ou que já passou pela sua vida, meu irmão, se liberte dessa culpa em nome de Jesus. Coloque essa culpa nos pés da cruz em nome de Jesus. Ele não inocenta, Deus não inocenta o culpado, mas ele já decretou inocente aquele culpado que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Portanto, assuma essa liberdade. Tome posse dessa liberdade. Jesus pagou o preço pelo seu pecado, meu irmão, para te dar liberdade, para tirar essa culpa do seu coração. Jonas reclama que ele é benigno e tardio em irar-se. Mas glória a Deus por isso. Porque é por isso que nós podemos ter uma nova chance. Você já pensou se Jesus não fosse tão tardio em irar-se? O que seria de nós? O quanto nós pecamos? E lá no Salmo 136, no verso 1, o salmista vai dizer assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outras versões vai dizer que a sua benignidade dura para sempre na sua vida, para sempre na minha vida. Aquilo que Jonas reclama, da sua clemência, da sua misericórdia, tardio em irar, da sua benignidade, é motivo de glória, de alegria, de satisfação para nós hoje. Porque é justamente por Deus ter tamanha misericórdia, clemência e benignidade que Ele nos amou ao ponto de se entregar na cruz por nós. Que Ele nos dá uma nova chance. E é impressionante porque Jonas, ele era um camarada tão irado com Deus, e ele era um camarada tão egoísta, que ele ficou extremamente feliz pela bênção que ele recebeu. Olha o verso 6 do capítulo 4 de Jonas, ele diz assim: então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa de quê? Da planta. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Entristeceu-se profundamente, porque Deus não matou, não destruiu toda uma nação. E ele vai lá e fica feliz por causa de uma planta que nasceu sobre a sua cabeça. Feliz pela bênção e expectante pela maldição do outro. Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? De pessoas que estão cada vez mais buscando satisfação do eu? De pessoas que estão cada vez mais buscando a autorrealização? Buscando a autocontemplação, de pessoas que estão cada vez mais necessitadas de massagear o ego, de alguém que bate no ombro e fala assim: você é o cara, você é incrível. Será que tem alguma semelhança? Será que é mera coincidência? São dias tenebrosos que temos vivido, mas são dias onde as misericórdias do Senhor se renovam. Meu irmão, se alegre pelas bênçãos do Senhor, sim, precisamos, e é motivo de alegria. Mas não se alegre pela desgraça alheia. Não se alegre pelo problema do outro. Não se alegre pela destruição do outro. Se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Jonas era um homem que preferia a morte do que a vida. Jonas era um homem que preferia a morte ao invés da vida. Olha o verso 3, que diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver esse povo mau sendo abençoado pelo Senhor. Eu prefiro morrer do que ver esse povo mau subir aos céus pelas misericórdias do Senhor. Eu prefiro morrer do que ver a misericórdia do Senhor descendo sobre a vida desse povo maldoso, desses meus inimigos. Olha que egoísmo. Olha que coração mesquinho. Olha que coração invejoso. Olha que coração cheio de ódio que Jonas tinha. Um coração cheio de trevas. Na penumbra das trevas. Na penumbra do pecado. Jonas, um homem irado com Deus, que prefere a morte do que ver a vida do outro. Do que ver a salvação do outro.
do que ver a misericórdia de Deus no outro. Olha o que diz Salmos 73, versos de 1 a 8, que eu vou ler rapidamente aqui para nós. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me ressalvaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Olha que texto fantástico. O salmista fala aqui abertamente, olha, eu quase me desviei, eu quase saí dos caminhos do Senhor porque eu invejava os arrogantes, porque eu invejava a prosperidade do ímpio, do perverso. E eu acho bacana porque muitas vezes as pessoas reclamam por que não fica rico, por que trabalha tanto e não consegue juntar dinheiro, por que faz tanta coisa e não vê a prosperidade do jeito que vê a prosperidade no outro. E eu acho fantástico porque o texto ele vai dizer, olha, tá vendo esses que têm prosperidade? Tá vendo esses que focam na prosperidade? Tá vendo esses que focam no dinheiro, no sucesso? E ele vai dizer, olha, a violência os envolve como um manto. A soberba fica no pescoço deles como se fosse um colar. E eles, a todo instante, os olhos saltam da gordura, o coração brota-lhes fantasias. A opressão falam com eles com altivez. São pessoas egoístas, são pessoas maldosas. Que não seja assim no nosso meio, no meio cristão, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a ter inveja do outro. Inveja do que o outro tem ganhado. Jonas, ele preferia morrer do que ver o sucesso do outro. Do que ver a salvação de Nínive. Do que ver a conversão de Nínive. Jonas preferia morrer do que ver o seu ministério bem-sucedido em Cristo. Muito sem sentido. Não tem sentido o desejo de Jonas. A não ser pelo fato de que ele era um homem sem amor nenhum. Não tinha amor no seu coração para com o outro. Dentro do seu coração o que reinava era o rancor e o ódio contra Nínive. Não tinha amor pelo outro. Não tinha amor pelo perdido. Não tinha amor por aquilo que Deus amou, que foi o homem. E às vezes nos falta esse amor. Nos falta essa graça para com o outro. Sem julgamentos. Sem condenação. Nós não estamos aqui para julgar, para condenar ninguém. Não é o nosso papel. O nosso papel é muito bem definido no tribunal de Deus. Dentro de um tribunal, pensando mesmo da forma jurídica, dentro de um tribunal, nós temos o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação e o réu. São 4 figuras. O juiz é Deus, ponto final. O acusador é o diabo, ponto final. A Bíblia vai dizer a respeito disso. O nosso advogado de defesa é o Senhor Jesus. Qual o papel que nos sobra? O réu. Eu e você somos réus no tribunal do Senhor. Eu e você estamos debaixo do juízo de Deus. Eu e você estamos debaixo do exercício de justa do Senhor. Portanto, não nos cabe julgar ninguém, nos cabe amar. Jesus vai nos dizer lá em João 13:35, ele vai dizer, olha, se verdadeiramente vocês se amarem, aí sim serão meus discípulos. Só é discípulo de Jesus quem ama o outro. Se você guarda mágoa, guarda rancor, guarda ódio, lança fora em nome de Jesus, perdoa. Perdoa. Porque se falta em nossos corações amor, falta Jesus. Se nos falta amor, nos falta Jesus. Se nos falta amor, nos falta Jesus. E às vezes esse amor que nos falta é porque nós temos um coração duro.
um coração cheio de pedra. E aí Deus vai falar lá em Ezequiel, né? Ezequiel 36, no verso 26. E Deus vai dizer, olha, eu vou tirar de você esse coração de pedra e eu vou te dar um coração maleável, um coração cheio de amor, um coração disposto a amar e perdoar. Eu, o Senhor, posso fazer isso. Somente o Senhor, aquele que é o doador da vida, aquele que é o autor da vida, aquele que é o criador de mim e de você, tem condições de tirar esse coração endurecido e colocar em nós um coração novo, que o adora, que o glorifica, que o ama acima de todas as coisas e que ama o próximo como a si mesmo. Note que é uma lei, é uma ordem. O maior de todos os mandamentos é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. E quando diz amar o próximo, meu irmão, não está dizendo assim, olha, ama o seu marido, ama a sua esposa, ama o seu filho, ama o seu pai, ama a sua mãe. Também. Mas é para amar o inimigo. Mas é para amar o vizinho que você não gosta, que fica colocando som alto de madrugada, bem na porta da sua casa, te atrapalhando a dormir. É para amar aquele cachaceiro que fica na esquina. É para amar o mundo como Deus amou. Deus deixou o padrão de amor em Jesus Cristo. E é esse padrão que nós devemos seguir. Ah, pastor, mas eu não gosto de cachaceiro. Deus não mandou gostar, Deus mandou amar. Ah, mas eu não gosto. O problema é seu. Se você é discípulo do Senhor, obedeça. Simples assim. Se você não quer obedecer, aquele que não ama não conhece a Deus. Só é discípulo aquele que ama. Só é discípulo aquele que ama. João 13, 35. Jonas, ele era um homem resmungão com Deus, reclamando o tempo todo. Olha o verso 5. Deus perguntou no verso 4, é razoável essa tua ira? Né? E no verso 5, Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Eu acho interessante porque, quando eu leio esse texto, esse versículo, me passa a cabeça a imagem de um menino birrento, que o pai acabou de chamar a atenção, e ele vira as costas, deixa o pai falando sozinho, entra dentro do quarto e bate a porta. É a imagem que passa na minha cabeça. De um garoto sem educação, de um garoto chateado, resmungando, sabe? Que vira as costas para o Senhor e fica... E sai resmungando e bate a porta para Deus não entrar. Essa é a imagem que passa pela minha cabeça. De Jonas saindo, deixando Deus falando sozinho e resmungando. Por que eu tenho essa imagem na cabeça? Porque quando nós olhamos lá no verso 10, no verso 9, Deus pergunta, é razoável essa tua ira por causa da planta? E no verso 10, Jonas responde, é razoável essa minha ira até a morte, Jonas responde. Por que ele não respondeu aqui no verso 5? Por que ele deixou Deus no vácuo, como o povo diz, né? Deixou Deus falando sozinho. Ele era um homem resmungão. E agora deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que aconteceu com Israel porque eles ficaram resmungando? Porque eles ficaram murmurando? Olha lá, vai ler Números. Números capítulo 14, verso 2. Eu vou até ler. Números 14, verso 2. O texto vai dizer assim, ó. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por causa da murmuração de Israel, aquela geração não viu a terra prometida. Não viu a terra prometida. Um caminho que eles fariam, né? Em 40 dias, eles levaram 40 anos por causa da murmuração. Deus só deixou o povo de Israel entrar na terra prometida depois que morresse toda aquela geração. Só 2 pessoas entraram na terra prometida da antiga geração, Josué e Caleb. Só os 2. O restante todo morreu no deserto. Nós murmuramos e não avançamos. Nós não avançamos porque murmuramos.
Nós não conquistamos porque reclamamos. Perdemos tempo reclamando ao invés de ficar buscando solução. Perdemos tempo reclamando ao invés de buscar a graça do Senhor. Perdemos tempo murmurando e reclamando contra Deus ao invés de baixar a cabeça, reconhecer o erro e aproveitar a outra chance que Deus nos deu. Jonas, ele era um rebelde sem causa, ele não tinha motivo, ele não tinha razão, ele não tinha nenhuma justificativa para sua rebeldia. Mas ele queria ser rebelde. Adolescente rebelde. Fazendo birrinha contra Deus. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Reclamamos e não saímos do lugar. Continua reclamando, que você continua sem sair do lugar. Quer ver resultado diferente na tua vida, meu irmão? Começa a fazer as coisas diferentes. Quer ver resultado diferente na tua vida, minha irmã? Vai orar mais, vai ler a Bíblia, vai se converter dos seus maus caminhos, vai buscar ao Senhor. Quer ver uma situação diferente na sua família? Faça primeiro em sua vida. Viva novidade de vida na sua vida e você vai experimentar uma novidade de vida na sua família. Que Cristo reine na sua vida primeiro, para que Ele possa reinar na sua família. Não adianta a gente querer que o outro mude se nós não estamos dispostos a mudar. Você não tem condição de mudar ninguém. A única pessoa que você tem condição de fazer alguma coisa para ser melhor é você. É você. E está aqui, ó, na palavra de Deus, o segredo. Vai se relacionar com o Senhor. Para de murmurar, para de reclamar, para de resmungar com o Senhor e avança em nome de Jesus na intimidade com Deus. Na intimidade com Deus. Jonas, um homem irado com Deus. Jonas, um homem que preferia a morte do que a vida. Jonas, um homem resmungão com Deus. E Deus, que é rico em misericórdia, que é tardio em irar-se, que é benigno, ele vai lá e dá uma lição para Jonas. Jonas, Deus tinha tudo para desistir de Jonas, meu irmão. Sinceramente falando, eu como pai, eu desistiria de Jonas. Eu como um discipulador, desistiria de Jonas. Eu sou homem, sou humano. Talvez eu teria desistido, mas Deus não desistiu. Jonas escolheu a sua vontade e desceu para Tarsis. Jonas resolveu buscar ao Senhor só quando estava na face da morte. Deus vai lá e dá uma segunda chance para ele. Jonas vai lá e prega para Nínive. Tem um ministério 100% efetivo. E ele fica lá resmungando porque queria ver o povo destruído. Aí Jonas vai lá e fica reclamando com Deus o tempo todo. Jonas vai lá e reclama da bondade e misericórdia de Deus. Não tem um coração agradecido pelo que Deus fez por ele. Jonas vai lá e reclama por causa de uma plantinha. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus não desiste de você. Jesus continua de braços abertos naquela cruz te esperando. Para te dar a vitória, para te dar a solução, para te dar graça e misericórdia sobre a sua vida. Deus ensina para Jonas uma lição de prioridades. Prioridades. Jonas pregou um dia inteiro. Está lá no verso 4, capítulo 3. Jonas pregou um dia inteiro. Mas mesmo tendo trabalhado um dia inteiro, ele preferiu que aquele povo morresse do que aquele povo vivesse. Mas quando ele estava diante da plantinha, ele queria que ela vivesse, que ela não morresse. E ele não fez nada por ela. Lá no verso 10, Deus vai falar, olha, você não fez nada por essa plantinha. Por que tu está irado com ela? Ela ter morrido. Você não trabalhou. Você trabalhou por Nínive e quer ver eles destruídos. Você não trabalhou pela plantinha e quer ver ela viva. Incoerência. Isso não é prioridade. Jonas amava a planta, mas odiava o homem. Jonas amava a planta, mas odiava o homem. Prioridades. Onde está a prioridade do seu coração? Às vezes, e nós estamos vivendo num mundo de futilidades, onde o amor se tornou banalizado, e as pessoas dizem que amam chocolate, que amam ir ao cinema, né? Que amam roupa nova, que amam uma série de coisas, e aí desprezam o homem, despreza o ser humano. Amam a TV e desprezam o ser humano. Ama o gato e o cachorro e despreza o ser humano. Prioridades. Prioridades. Deus ensinou para Jonas, você precisa amar o homem, não a planta. E Ele quer nos ensinar hoje. Você precisa amar o ser humano, porque foi o ser humano que Deus amou até as últimas consequências ali naquela cruz.
E Deus amou tanto o mundo e Ele espera que nós também o amemos. Independente de quem seja. Ele espera que nós derramemos o nosso coração em amor pelo outro, assim como Ele derramou. Essa é a prioridade de Deus. Essa é a prioridade de Deus e tem que ser a nossa. Amar o próximo como a nós mesmos. Ah, pastor, então não posso amar mais o meu gato? Você pode ter gato, você pode ter um bichinho de estimação, mas que ele não seja a prioridade na sua vida. Que ele não seja o maior na sua vida. Porque maior é Deus em nossa vida. Se você coloca o gato como prioridade na sua vida, o cachorro, a casa, o carro, o emprego, e tudo isso se torna idolatria. E aí você estará adorando a essas coisas, não ao Senhor. Não ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Prioridade. Jesus nos ensina prioridade. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma família abençoada, um emprego bem-sucedido, uma casa para morar, um carro para andar, uma condução para andar. Deus vai acrescentar tudo isso às nossas vidas. Quando nós priorizarmos aquilo que Ele prioriza, o reino de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, um reino, ele é feito por pessoas, não por coisas. Um reino, ele é feito por pessoas. Você e eu estamos inseridos nesse reino e precisamos priorizar aquilo que Deus prioriza. Jonas, ele era um rebelde sem causa, que Deus não desistiu dele, mas ensinou uma lição de prioridade. E ele não desiste de você e quer que você se renda, o adore, o busque e viva uma vida de santidade na presença dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, te agradecer por este momento, Deus, que estamos diante da tua palavra para aprender um pouco mais do Senhor e clamamos a ti, ó Deus, venha ajustar nossa bússola, o nosso caminho, venha corrigir o nosso caminho. Se nós estivermos, ó Deus, nos afastando da tua graça, com um coração rebelde diante do Senhor, vem converter em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Dá-nos mais amor, ó Deus. Dá-nos mais amor pelo perdido, dá-nos mais amor pelo próximo, pelo outro. Dá-nos mais amor, ó Pai, em nome de Jesus. Vem corrigir as nossas prioridades, ó Pai, para que nós possamos viver sabendo e experimentando que a tua graça nos basta, que a tua graça nos é suficiente, que as demais coisas nos são acrescentadas quando nós ajustamos, ó Pai, o foco da nossa vida no Senhor. Pai, eu te louvo por esses que me assistem, que o Senhor esteja abençoando. Cremos, ó Deus, que a tua palavra jamais voltará vazia, que possa encontrar em nós corações dispostos a te obedecer, que possamos, ó Deus, frutificar no Senhor, que em nome de Jesus, ó Deus, aqueles, ó Pai, que ouvirem que ainda não te conhecem, que possa haver, ó Deus, um encontro contigo, que possa haver salvação no Senhor, que possa haver restauração de famílias. Clamamos a ti, ó Deus, pelas famílias que estão com problemas, ó Pai, relacionais. Pai, em nome de Jesus, restaura. Que a esposa, ó Deus, seja uma mulher idônea, ajudadora. Que o marido seja um sacerdote no seu lar. Que os filhos, ó Deus, sejam filhos obedientes no Senhor, porque isso lhe agrada. Em nome de Jesus, que haja harmonia, ó Pai, nos lares. Que o Senhor esteja transformando a situação no lar de cada um. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti por esta noite. Que o Senhor nos dê uma noite de graça e de paz na Tua presença. Clamamos ainda pela enfermidade, Deus, pelos enfermos, pela saúde da nossa nação, pela saúde do nosso povo. Pai, em nome de Jesus, levanta do leito, ó Pai. Levanta, ó Deus, em nome de Jesus, de toda enfermidade. Liberta, livra, em nome de Jesus. Restaura a saúde do teu povo. Restaura a saúde da nossa nação, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, ter a certeza de que o Senhor, ó Deus, está no controle e confiar de que o Senhor está cuidando de toda a situação, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o pastor Robson, quero te agradecer que está me acompanhando até aqui. Né? Se você tiver algum pedido de oração, você pode mandar, que nós estaremos orando por você, pela sua família, certo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E para você que está me acompanhando de outros canais,
Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus contatos para que outras pessoas também sejam abençoadas pelo Senhor. Nós estamos tendo a nossa escola bíblica às 17 horas aqui nesse canal por enquanto, devido à situação da pandemia, tá? E às 19 horas temos nosso culto também, né? Estamos fazendo presencial na QNR, mas também estaremos transmitindo aqui pelo Facebook também. Você poderá estar acompanhando. Mas eu quero te convidar que você esteja conosco ali na QNR, né, no próximo domingo, cultuando ao Senhor conosco às 19 horas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que tenha uma semana abençoada na presença dele. Deus abençoe, meus irmãos.